Bom dia, pessoal. Depois de tanto tempo longe, nós agora vamos nos aproximar de novo. Estou gravando aqui algumas explicações, algumas retomadas da matéria para complementar talvez as aulas do SAS e para a gente ter também um intercâmbio. Eu quero desejar a todos vocês um bom estudo, um bom e eficiente modelo de trabalho e colocar-nos à disposição também para o que vocês precisarem. Hoje eu vou fazer uma retomada do capítulo 3, a República, ainda no início da República, os contrastes do Brasil do século XIX e do século XX. Nós já estudamos a proclamação da República e nós vimos que praticamente não houve diferença, não houve mudança estrutural na sociedade brasileira do Império para a República. Mudou o regime, mas as bases sociais, econômicas, políticas continuaram as mesmas. E que bases eram essas? Era a base de poder das oligarquias rurais, as elites, e a população totalmente à parte, o descaso do poder público, a falta de políticas de promoção de cidadania, especialmente para as populações ex-escravas. Esses foram abandonados pelo poder público. A discriminação, a diferenciação social vão fazer parte dessa república que inicia e, infelizmente, isso continua até hoje. Nós vamos ver nesse momento também a chegada dos imigrantes. Os imigrantes tiveram uma grande contribuição para a história do Brasil, trazendo uma mão de obra especializada, e eles também eram trazidos por interesse na política de branqueamento da nossa população. O Brasil tinha uma grande população negra e, segundo as elites, isso não era bom para o país. Era preciso, então, trazer brancos para promover um processo de aumento da população branca, fazer esse branqueamento. Muitas companhias foram criadas para trazer imigrantes, Essas companhias, então, faziam a ligação da Europa com o Brasil, trazendo imigrantes para as lavouras de café, principalmente para a mão de obra no campo. E assim, a política de colonização vai acontecendo. Nós vamos ver, então, o Brasil vai continuar como um país de estrutura oligárquica, patriarcal e racista, com uma grande parte da população excluída de qualquer benefício. Os imigrantes, quando eles chegam, eles querem terras, eles vêm da Europa com o sonho de ser proprietários de terra. E muitas vezes as terras que eram alocadas para eles eram de indígenas, eram de tribos, e vai haver um confronto por terras. Então, nós vamos encontrar guerras entre os representantes do poder público que contratavam os chamados bugreiros, que era gente pronta com armas para expulsar os índios de suas terras para que elas fossem ocupadas por imigrantes. Esses imigrantes se assentavam nessas colônias e começavam a fazer trabalhos de plantio, colônias agrícolas, ou então trabalhar para fazendeiros de café. Mas esses que trabalhavam para fazendeiros, eles tinham grandes dificuldades, porque o trato era ruim demais. Os fazendeiros estavam acostumados a lidar com escravos e não respeitavam o direito dos trabalhadores. Muitas vezes eles eram explorados, porque, como eram pessoas pobres, vinham da Europa por dificuldades, eles acabavam dependendo do fazendeiro, compravam no armazém da fazenda do que precisavam, conseguiam empréstimos e se endividavam. Muitas vezes se endividavam já com a viagem, as passagens para vir para o Brasil. E aí essa dívida eles não conseguiam pagar nunca. Eles estavam sempre explorados com altíssimos juros, estavam nas mãos dos fazendeiros e não conseguiam ir embora, porque não podiam ir embora devendo. Eram ameaçados. E assim nós vamos ter também conflitos entre os fazendeiros e os imigrantes, só que os imigrantes eram alfabetizados. Eles escreviam para suas famílias na Itália, na Espanha, na Europa, eles reclamavam nas embaixadas, e aí houve uma denúncia de que o Brasil estava explorando e maltratando os imigrantes.
a coisa ficou ruim para o Brasil lá fora. E alguns países chegaram até mesmo a proibir a vinda de imigrantes para o Brasil. Então, o governo vai ter que fazer uma intervenção e mudar a política em relação aos imigrantes. Vai ter que estabelecer salário para eles, vai ter que estabelecer regras para se trazer os imigrantes, para que fosse contornada essa situação. Então, gente, essa é a primeira parte do capítulo 3. Vocês vão ler, fazer os seus grifos, não se esqueçam, né, das ideias mais importantes, e depois vocês vão fazer o ler e descobrir da página 45, ok? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato ou pela sala do 9º ano no WhatsApp ou aqui pelo Google Class. Um beijo.